Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a relação do silêncio com a saúde mental. Você sabia que desacelerar a mente e ficar em silêncio pode transformar a sua saúde mental? Mas além do bem-estar emocional, estudos já mostram que o silêncio também tem impactos fisiológicos. E quem explica tudo sobre esse assunto é a médica psiquiatra Jaqueline da Mata, especialista em saúde mental feminina. Doutora, muito obrigada por participar aqui do nosso quadro do Saúde Agora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora Jaqueline, vamos falar um pouquinho então, né? Por que silenciar é tão importante? Desacelerar, trazer esse equilíbrio, né, que diminui os hormônios do estresse, como o cortisol também, desacelerar, né, essa pausa, esse silêncio. Então, vai ter questões fisiológicas, como você disse, que vai nos ajudar a ter mais qualidade de vida. Então, assim, eu sempre recomendo, assim, pausas, meditação, são coisas muito importantes para a gente pensar no nosso bem-estar, tanto bem-estar mental quanto saúde física também. E, doutora, vamos falar um pouquinho, né, para o pessoal que está em casa acompanhando, por que fazer silêncio, né, a gente ficar ali mais quietinho é tão importante para a nossa mente? Não, o que acontece? A gente está aí num mundo que hoje a gente vive o tempo inteiro, 24 horas praticamente, já, ou no período que a gente está acordado, ligado, conectado nas redes sociais, né? Isso gera mais ansiedade, gera mais estresse, a gente até dificuldades pode levar também insônia ali, porque a pessoa fica, às vezes, à noite, até tarde nas telas, né? Então, isso também pode gerar. Então, a gente fazer um movimento inverso de pausar, de ficar em silêncio, práticas meditativas que são milenares, né? Aí, que nos né, já conhecida há séculos. Isso traz um bem-estar, isso diminui essa ansiedade, diminui esse estresse, contribui para a qualidade de vida da pessoa. E, doutora, quais são os impactos, né, os benefícios do silêncio até para o nosso corpo mesmo? Você estava falando dos hormônios, né, que eles ficam mais baixos, como o cortisol. É isso mesmo que acontece? Isso mesmo. O cortisol, né, que é o hormônio do estresse, fica reduzido, fica menor, também diminui, assim, irritabilidade. Então, às vezes a gente vê que, né, a gente está num mundo que está, né, barulho o tempo inteiro, você vê o trânsito, sirene, isso tudo já contribui para esse aumento desse hormônio, mas a gente fazendo o contrário, o inverso, procurando lugares mais tranquilos, um parque, para um passeio, para uma caminhada também, um momento de conexão com a natureza também, isso é muito importante, assim. E, doutora, qual que é a diferença entre a saúde mental feminina e a saúde mental do homem? Tem coisas que eles podem fazer que são diferentes de um para o outro, né? A mulher sofre mais com a questão emocional ou não? Qual que é a principal característica, né, desses dois grupos? Igual, assim, falando nisso, as mulheres sofrem mais de quadros como ansiedade, depressão é mais frequente em mulheres do que em homens. Então, a gente tem que ficar mais atenta nesses quadros. Eu falo que até essa sobrecarga feminina também contribui para isso, sabe? Questão de múltiplos papéis que a mulher desempenha. Então, ela é mãe, ela cuida da casa, dos filhos, trabalha fora, né? Jornada dupla, assim, né? Então, isso tudo traz um sofrimento grande para a mulher, né? Levando a esse adoecimento, que eu vejo que isso aí estaria uma das bases também, né? Desse sofrimento, questões hormonais, flutuação hormonal, né? Durante o ciclo menstrual, que a mulher tem também, isso contribui também. E mais relacionado ao homem, qual que seria o principal ponto, assim, da questão da saúde mental do homem, que você observa também, né, nas suas consultas, no seu consultório? Às vezes é mais difícil, assim, quando o homem chega, assim, já está um sofrimento grande, igual eu falei, o uso de substância é uma coisa que é mais frequente, né, em homens, seja de álcool, outras drogas também, não que não sofra de depressão, de ansiedade também, né, atendo também casos assim, a gente pode falar, também tem esses quadros, se a gente for pensar em homens e mulheres, de transtornos do neurodesenvolvimento, tipo TDAH, o autismo, é mais frequente em meninos do que em meninas.
Aí, isso na fase adulta já fica igual entre os dois, assim, já não muda, já não é tão diferente, assim, as estatísticas, né? A gente comentou um pouquinho no começo, né, das telas, o quanto isso, os celulares, os computadores, eles estão influenciando negativamente na saúde mental. Porque assim, as pessoas estão passando cada vez mais horas, né, nas telas, nas redes sociais, né, então às vezes isso influencia, assim, questão de sono, porque assim, o ideal seria que a gente ficasse 1 hora, 2 horas antes de dormir já sem telas, né, já, porque a própria luz azul da tela já prejudica o nosso sono. E quando você está ali rolando feed, é fácil, assim, você se entreter ali e o sono passa, né? Às vezes a pessoa nem é uma questão de uma insônia mesmo, é só uma questão de estilo, de rotina mesmo, né? Às vezes eu tenho atendido muito isso, e às vezes não é uma questão assim, de medicar, é mais de questão da pessoa reduzir esse número de horas de tela por dia, né? Porque gera vários, igual passar várias horas ali, às vezes a gente, né, como é que eu falo, assim, no sentido de ansiedade também, de comparação, que gera muito esse, né, que na vida no Instagram é aquela vida editada, bonita, perfeita, e a gente acaba se comparando ali o que é ruim para a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Então, assim, reduzir esse número de telas, né, o número de horas, né, de tela por dia, isso é fundamental, assim, hoje em dia. Doutora Jaqueline, eu queria que você falasse um pouquinho quais são, né, na verdade, os principais sinais e sintomas quando uma pessoa já está adoecendo emocionalmente. O que ela começa a sentir? Quais são esses sintomas que o corpo vai dando? Então, observar, assim, uma alteração, assim, alteração importante do humor, ou uma tristeza persistente, uma ansiedade muito intensa, com crises de ansiedade, né, tendo crise de ansiedade, alteração do sono, alteração do apetite, a pessoa perde, né, por exemplo, um transtorno depressivo, perde prazer em viver, né, perde o prazer de fazer as coisas que antes gostava. Isso tudo a gente tem que pensar assim, tá prejudicando o dia a dia, porque é uma tristeza, ter tristeza é normal, faz parte da vida, mas se aquilo for intenso, tá passando ali mais de 2 semanas, acompanhado de outras alterações, assim, né, igual, como eu disse, do sono, do apetite e a funcionalidade prejudicada, já não está conseguindo trabalhar, está conseguindo estudar, as tarefas do dia a dia não está conseguindo fazer, então já é um sinal bem de alerta que precisa de ajuda profissional, né? Procurar um psiquiatra para conversar, um psicólogo, para entender o que está gerando aquele quadro, o que está por trás daquele quadro, assim. Então, sempre olhar esses sinais, assim, né? De irritabilidade também muito frequente, se está um uso abusivo, pensando, né, no transtorno de uso de substância, tá um uso abusivo de drogas, um uso descontrolado, compulsivo também, pensar, e sempre pensar nesse prejuízo que está trazendo para o dia a dia da pessoa. E doutora, a gente está falando dos adultos aqui, mas as crianças, elas também precisam ter esse momento de silêncio, ou seja, de ficar um pouco quieto, não fazer tantas atividades, restringir também o tempo de tela, né? Os pais ficarem atentos com isso? Não, é fundamental para que as crianças também, né, a gente fala dos adultos, mas os hábitos começam ali na infância. Então, a gente vê que hoje criança super cedo já tem celular, né, já fica ali nas telas. Então, isso traz, né, a gente, é tudo novo, mas qual que vai ser o prejuízo a longo prazo, né? Porque, tipo assim, agora que a gente está tendo essa revolução aí digital, mas como é que vai ser isso, essa criança que nasceu ali, cresceu, já com as telas na mão, no TikTok, numa rede social, o tempo inteiro, aqueles vídeos curtos ali, que geram vício, né, pela aquela coisa assim, rápida, né, que é vídeos rápidos, que é uma dopamina rápida, e é viciante, né, você quer ver um vídeo, aí você quer ver outro. Então, como é que vai ser o crescimento dessa criança? Será que isso vai prejudicar o desenvolvimento até dela, assim, social, na socialização, no empenho acadêmico? Porque, lógico, a pessoa passar ali horas, vamos supor, 8 horas por dia no celular, vamos supor, na tela, ela não vai estar estudando, não vai se dedicar, então vai prejudicar academicamente. Então, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Restringir esse uso de telas, né, para criança,
Eu sei que hoje é difícil falar em proibir, assim, né, criança, porque os adolescentes têm acesso, as crianças já desde cedo, mas pelo menos restringir e também ver o que essa criança está vendo, né, a gente tem que ter cuidado também, porque pode estar vendo conteúdos que não são apropriados para a idade dela, né, conteúdos que seriam para adultos, ou tem em contato com outras pessoas, a gente tem que pensar até nesses riscos também, né, de estar tendo conversas com outras pessoas, né, não saber que tipo de assunto que está sendo introduzido ali para aquela criança. E doutora, para a gente começar então a finalizar aqui o nosso bate-papo, quais são os passos principais para quem deseja incorporar o silêncio na rotina? Coisa simples que eu acho que a gente pode fazer e como fazer isso? Pode introduzir assim, pequenas pausas no dia, às vezes 5 minutos, começar ali antes de, por exemplo, ao acordar, porque assim, às vezes a primeira coisa que a gente faz ao acordar é já pegar o celular, né? Já ver as redes sociais. Então, esperar 5 minutos ali, pausar. Às vezes, hoje tem aplicativos de meditação guiada. No próprio YouTube você consegue algumas meditações ali de 5 minutos que você pode começar fazendo. E às vezes escrever a escrita terapêutica, então tirar um tempinho ali, 5, 10 minutos para num horário que seja mais adequado para você, ou de manhã ou à noite, né, para escrever, para colocar, para estar ali só em contato com você mesma, pensando, sabe, eu falo, coisa simples, pode ser um diário de gratidão, ver lá no final do dia o que aconteceu, eu sou grata pelo que eu sou grata naquele dia, que foi, sabe? É um momento de reflexão. Eu acho que, e às vezes até uma caminhada num parque, tranquilo, que você tá com você. Às vezes, para mulher, às vezes eu sei que é corrido, a rotina é difícil, mas seja um banho relaxante, que ali que ela tira 5 a 10 minutos para ela, já pode começar com pequenas coisas, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, não, se eu vou meditar, ou se eu vou escrever, ou escrita terapêutica, tem que ser muitas horas, né? Tem que ser 1 hora. Não, começa pequeno, 5 minutos, vai aos poucos acrescentando ali o tempo. E se perceber, e também eu falo assim, se perceber que tá difícil assim também, às vezes procurar esses aplicativos que aí eles te conduzem ali a fazer a meditação, né? E saber que é um treino, que é uma prática. Às vezes no início vai ser difícil você ficar 5 minutos em silêncio, em pausas, meditando, mas com o tempo você vai conseguindo e vai progredindo. Exatamente, sempre cuidar da saúde mental, né, doutora? Se você não estiver se sentindo bem, sempre buscar uma ajuda profissional, que eu acho que isso também é bem importante. Sim, procurar ajuda, igual a gente falou, aqueles sinais de alerta, né? Se tiver acontecendo, procura ajuda profissional, procura, né, seu médico de confiança, conversa com ele para saber, sabe, qual que é a melhor conduta, né? Que nem sempre quer dizer assim, que vai ser necessário um remédio, um medicamento, às vezes é a terapia que vai ser preciso iniciar, mudar o estilo de vida, então ter um estilo de vida mais saudável, com alimentação mais equilibrada, sono de qualidade, fazer exercício físico é fundamental, né? Introduzir esse exercício físico com uma certa frequência na sua rotina, manejar esse estresse, né? E o silêncio ajuda a manejar esse estresse aí. Então, silêncio, a meditação, as pausas, respiração, às vezes até respirar, gente, aprender a gente fazer uma respiração mais tranquila, fazer exercícios, né, de respiração já ajudam também. Então, é se cuidar mesmo, cuidar da saúde, porque, né, sem saúde mental a gente não tem nada, assim, eu sempre falo isso, assim, né, para a gente ter uma boa qualidade de vida, para trabalhar, estudar, fazer as coisas que a gente precisa, tem que estar com o emocional equilibrado. Exatamente isso. Doutora, eu queria agradecer sua participação aqui no Saúde Agora, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, adorei participar. Obrigada também pela sua companhia aí de casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!